Quais são os erros mais comuns após uma rinoplastia? Uso incorreto de medicamentos. Pessoal, esse é um erro muito comum. Tem que seguir certinho à risca a receita que nós passamos, exatamente aquela dosagem, aqueles medicamentos, e tomar muito cuidado com medicamentos adicionais, extras, que nós não passamos na receita. Por exemplo, qualquer medicamento da classe da aspirina, por exemplo, os anti-inflamatórios, que trazem um sangramento excessivo tanto durante a cirurgia como no pós-operatório. Então existem algumas medicações que você tem que tomar cuidado para você não fazer uso. Então sempre quando você quiser fazer qualquer uso de medicação extra, ou seja, que não está na nossa receita do pós-operatório, por favor, converse com o seu médico, com o teu cirurgião antes, para ele te orientar a maneira correta para não prejudicar o resultado da sua cirurgia nem o procedimento. Dormir em posição inadequada nos primeiros dias. O ideal é que você durma sempre os 2 primeiros dias com 2 travesseiros, a cabeça tem que estar um pouquinho mais alta e reto, nem virado para um lado, nem virado para o outro. E depois do terceiro dia, a partir do terceiro dia, você pode dormir no mesmo nível do corpo, de lado, contanto que você divida o lado que você durma um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro, para o edema também equilibrar os lados e dividir o edema por igual no seu rosto. Não fazer compressa fria ou fazer de maneira inadequada. Pessoal, a compressa gelada no pós-operatório é de extrema importância. 48 horas de compressa gelada, ela vai diminuir o teu roxo e o teu edema, o teu inchaço. Então isso é super importante. Qual é a maneira correta que se faça? Sempre o tempo primeiro que você tem que fazer. 30 minutos de compressa, você descansa 1 hora. 30 minutos de compressa, descansa 1 hora, em torno de 1 hora e meia. Você precisa ter esse descanso sempre depois da compressa gelada para que você tenha uma efetividade. Fazer compressa gelada sem descanso não te traz nenhum benefício no pós-operatório. E fazer a compressa gelada, eu sempre dou uma máscara de gel para os pacientes fazerem compressa gelada. Fazer a compressa gelada só com a máscara de gel direto na pele. Isso causa uma irritação e uma queimadura na pele por causa do gelo. Por baixo do óculos de gel você precisa ter os algodõezinhos molhados e a máscara vindo por cima para você não queimar a sua pele. Não coloque gelo direto nos olhos, aquelas bolinhas coloridas de gelo direto nos olhos, porque isso pode causar uma queimadura na sua pele. Assoar o nariz com força no pós-operatório. Os primeiros 2 dias, o ideal é que você não assoe o teu nariz. E a partir do terceiro dia, você pode assoar o nariz devagar, sem muita força e sem apertar o nariz ou entortar o nariz no seu pós-operatório. O máximo que você pode fazer é fechar a narina e assoar um pouquinho de um lado, fechar a narina e assoar um pouquinho do outro, sem muita força e sem apertando o nariz. Realização da drenagem linfática de forma inadequada. A drenagem linfática no pós-operatório é um ponto importantíssimo para você atingir um resultado satisfatório. Então siga à risca o que o teu cirurgião falou, exatamente como ele te orientou, e faça com um profissional que seja capacitado. Eu, por exemplo, eu tenho a minha profissional capacitada, a minha fisioterapeuta, que faz a drenagem somente dos meus pacientes de uma maneira exemplar. Procure uma profissional que faça isso da maneira correta e siga as orientações do seu cirurgião. Pegar sol no pós-operatório de uma rinoplastia sem proteção solar. O ideal é que você fique entre 45 e 60 dias sem pegar sol direto no rosto. Qual é o problema do sol? Como você fica roxo embaixo dos olhos após uma rinoplastia, aquele pigmento, apesar do roxo já ter ido embora depois de 12, 14 dias, aquele pigmento fica embaixo da pele ainda, e se o sol pegar, ele vai manchar a sua pele. Então, o problema do sol no pós-operatório são as manchas que podem ocasionar na pele, que depois você vai precisar fazer um tratamento dermatológico para você melhorar essas manchas. Então, entre 45 e 60 dias após uma rinoplastia, você não pode se expor ao sol. Ingerir bebidas alcoólicas ou fumar. A ingestão de bebida alcoólica, ela propicia um edema maior do nariz e um sangramento. O álcool, ele faz isso no nariz. Então, sempre 1 semana antes,
E uma semana depois, o ideal é que não faça ingestão de álcool para que você tenha um resultado adequado e para que você não corra risco no seu pós-operatório. O cigarro, o fumo, ele também prejudica a cicatrização. Então o ideal do cigarro é que você não fume 14 dias antes e nem 14 dias após a sua cirurgia, seja ela qual for na face. Pensar que o resultado da rinoplastia é imediato. Pessoal, esse é um erro comum que os pacientes cometem, apesar de nós alertarmos isso em todas as consultas pré-operatórias, em que o resultado demora 1 ano, às vezes 1 ano e meio em peles mais grossas para ele aparecer, que o nariz vai ficar bastante inchado no começo, que ele vai ficar largo, que ele vai ficar alto, que não é o formato que ele vai ficar, mas os pacientes eles ficam muito apreensivos nesse comecinho do pós-operatório, pensando que vai tirar o molde e o resultado vai ser imediato, vai estar ali o resultado que ele vai ficar o resto da vida. Isso é uma ilusão, a gente comenta isso, nós alertamos isso para o paciente, mas alguns pacientes ainda cometem esse erro de ficar ansiosos, de falar que o nariz está inchado, o nariz está grosso, o nariz está grande ainda no pós-operatório. Então calma, paciência, tenha isso na cabeça que o nariz ele vai inchar, que ele vai ficar um pouquinho mais gordinho no começo, mas que com o tempo ele vai afinando, ele vai diminuindo o tamanho, o líquido vai absorvendo e o resultado vai aparecendo. Então confia no seu cirurgião, se ele está te falando que o nariz vai desinchar e vai chegar a um resultado depois de 1 ano, de 1 ano e meio, confie nele e tenha isso na sua cabeça. Não sofra antes do tempo.